Então, nós estamos na porção semanal Tazria Metsorá. Eu quero ler aqui o capítulo 13, página 321 da Torá Azul. Vou ler só um versículo praticamente, e aqui diz assim: E falou o Eterno a Moshe e a Aharão, dizendo: Quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, tsaraat, será levado a Aharão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E verá o sacerdote a chaga na pele da carne. Se o cabelo da chaga se tornou branco e a aparência da chaga parecer mais funda que a pele de sua carne, ela é chaga de lepra. E o verá o sacerdote e o declarará impuro. E se a mancha for branca na pele de sua carne e não parecer mais funda que a pele, e seu cabelo não se tornou branco, encerrará o sacerdote ao que tem a chaga 7 dias. E o verá o sacerdote no 7º dia, e eis que a chaga está em sua mesma cor, mas não se estendeu a chaga na pele. O sacerdote o encerrará 7 dias, pela segunda vez. E o verá o sacerdote no 7º dia, pela segunda vez. E eis que se obscureceu a chaga, mas não se estendeu a chaga na pele, declará-lo-á puro o sacerdote. É uma pústula, e lavará suas vestes e se purificará. Bom, esse relato é bom depois as pessoas lendo, né? Para você compreender essa diferenciação na cor da pele, na profundidade. Então, se afunda, se fica branco, aí tem as variadas situações ali em que o sacerdote vai opinar. Então, uma questão aqui: sacerdote é médico? Nunca foi, né? E vamos lembrar que, em relação à enfermidade, há um texto que diz que se todos estivessem andando com Deus, desde aqueles primórdios, não haveria enfermidade. Entendeu? Porque elas não chegariam na pessoa. Tá? Agora, uma vez que tem a enfermidade, porque as pessoas se ausentaram, se afastaram de Deus, elas ficaram expostas a todas as questões aqui deste mundo. Então, Deus, dessa forma, Ele deu direito legal para o médico curar enfermidades. Tá? Agora, pense bem, por que é que uma pessoa, ela poderia não ficar doente? Será que tem gente que não fica doente? Será que tem alguma pessoa que não fica doente? Que não fique doente de nada, eu acho quase impossível. Mas também eu não posso falar que não tenha. Porque dependendo do nível tal que uma pessoa adquire, ela pode controlar as doenças, não deixando que elas cheguem no corpo. Tá? Como o ensino que nós temos de uma forma geral, você só se relaciona com o corpo, tá? E na verdade a gente ainda não se relaciona com o corpo. Você já se pegou alguma vez conversando com o seu corpo? Nunca fez isso? Não, né? Pois é. Agora, se o Eterno coloca o corpo como vestimenta, como uma roupa para a alma, então está implícito que alma e corpo, elas andam juntas. Tá? E no julgamento, também vai ter julgamento para a alma e também para o corpo. Porque tem aquela história que exemplifica isso, que o dono de uma fazenda vai viajar. Vocês lembram disso? E aí deixa 2 pessoas tomando conta. Então, um era cego, né? Uma pessoa normal, mas cega. E o companheiro dele, você lembra quem que era? Era uma pessoa que não tinha as pernas, não é isso? Não podia andar. Não lembro se não tinha perna ou se era um anão.
Isso, vamos chamar de anão. Vamos chamar de anão, que aí fica... Mas a ideia é a mesma, o anão ou aquele que não pode andar, tá? E aí eles estão lá, olha aquela plantação bonita lá, e um fala para o outro, vamos comer desse negócio? E aí o cego fala assim, mas como? Eu não estou vendo a beleza desse negócio? E eu sou cego, como que eu vou até lá? Aí o outro fala assim, não, eu guio você monta aqui nas minhas costas e eu te levo até lá. E eu falo, pega. Ele falou, então tá bom, os dois criaram um acordo. Quando o dono voltou, cadê aquele monte de fruta lá? Vocês roubaram. E o que eles dizem? Impossível. O pequenino fala, eu não posso andar direito, se eu vou até lá eu não alcanço. O outro fala, eu sou cego, como que eu vou pegar? Então essa história, ela representa a alma e o corpo, porque os dois estão juntos. O que aquele Senhor fez? Ele mandou castigar os dois. Então, de igual forma, a alma e o corpo serão punidos, porque um não pode alegar que a culpa foi do outro, que ele só fez porque o outro que o induziu, tá? Bom, neste sentido, a gente entende que desde o começo, o eterno Deus, ele queria que um povo fosse constituído na terra. E isso eu já expliquei para vocês, que se não me falha a memória, está nos escritos Em Busca da Verdade. E ali declara num dado momento que quando não existia nada, então quando você fala não existia nada, que época é essa? É a época que só existia a luz infinita de Deus. Isso é chamado Or Ein Sof, a luz infinita, tá? Nesta luz infinita, nada pode ser criado, porque a intensidade de voltagem, para você pensar do jeito de hoje, você põe o dedo na tomadinha, você só toma um choque, seja ele 110, 220, é um choque, mas põe a mão no transformador, alguém já pode morrer ali? Pode, numa descarga. Agora, põe a mão naquela torre que transmite. Ali, segundo alguns, falam que é 13 mil volts. De 127 para 13 mil é bastante coisa. Então, ali, morre. E se você for lá na onde está saindo, na estação, tipo lá em Itaipu, que está jogando para essas torres, é muito maior ainda, tá? Então, quer dizer que na luz Or Ein Sof, você não tem criação nenhuma, porque ali só tem aquela energia altíssima de Deus, e tudo que se cria é destruído, não consegue sustentar. Foi nesse período que Deus pensa, se você fizer uma correlação com o homem, então você pensa com a tua mente. Então vamos imaginar assim, Deus ali, ele pensou, eu vou criar um povo para mim, tá? Então isso é um dado de uma criação de Deus. E aí com isso vem aquela questão toda descrita como Tzimtzum, que aí ele vai criar um espaço vazio nessa luz que ele possui, entendeu? Que aí dentro deste espaço vazio, ou seja, ele retirou toda a luz. Ali é que houve possibilidade de criar os Olamot, os mundos, o universo que a gente conhece, tá bom? E depois ele puxa aquela linha, aquele cave, para poder essa luz, ligado com Or Ein Sof, ser trazida para dentro daquele lugar, e ali aquela luz vai transmitir para os demais mundos. Ok? A nossa alma, ela está relacionada com estes 5 mundos criados, tá bom? Que é Adão Kadmon, depois você vai ter, nós temos cinco manifestações de alma, elas estão conectadas com estes 5 mundos, Adão Kadmon, você tem depois Atzilut, depois você tem o Briá, depois você tem Yetzirah e depois tem Asiá. Asiá é o mais baixo, a luz ela vai sendo diminuída, então você tem Adão Kadmon e Atzilut, nenhuma criação tem ali. Em Briá é onde foi criado Adão, tá? A queda de Adão ocorre em Briá, e ele então contamina o mundo de Briá
Yetzirah e Asiá, onde nós estamos, tá? Então, os anjos, eles estão, na sua grande maioria, no mundo de Yetzirah, tá? O mundo acima do nosso. E nós estamos, portanto, no mundo de Asiá. Há uma relação de um instrumento no livro de Salmos, que ele é chamado de... qual que é o nome? Tem um que é Hordas do Inimigo, não é esse que eu quero falar. Eu não lembro qual é o salmo para te falar o número, mas ali está escrito assim, um instrumento de 8 cordas, tá? E aí, por que se relaciona um instrumento de 8 cordas? Não é música? Tudo que está criado aqui, inclusive o nosso corpo, ele é criado em frequência, tá? A música, você tem ali 6 cordas na guitarra, no violão, tá certo? A intensidade de frequência, ela é diferente. Só que, mostrando específico, aí você vai ter a nota Dó. Aí você vai aumentando. Quais são as 7 notas musicais? Você não precisa tocar, mas você sabe, não é? Dó, Sol, Lá, Si, Ré, Si. Aí chegou no Si, que é a 7ª nota, a próxima vai ser o Dó de novo. Só que esse Dó aqui, comparado com esse primeiro, ele está numa 1ª oitava. Então ele está acima. Ok? O relacionamento com as coisas do nosso corpo, mostrando como que é sutil, ou seja, essa casa oitava, depois você jogando mais 7 notas e quando chegar nela de novo, já vai estar numa 2ª oitava. Depois você vai ter uma 3ª oitava, você vai ter uma 4ª oitava. E aí vai subindo, vai aumentando a frequência, tá certo? O nosso corpo está relacionado assim, com o aumento de frequência. O nosso corpo físico, ele está numa frequência mais baixa. A 1ª oitava, que nós vamos chamar aqui, que é o primeiro corpo conectado com o nosso corpo, que, de forma sutil, que você não vê, mas você tem aí o que se chama corpo etérico, ou o corpo vital. Lembrando que a nefesh, que é o sangue que está no homem, ele vai ser ao mesmo tempo este sangue que todo mundo vê e entende, tá? E você também vai entender que por ele ser nefesh, em nefesh também está aí a força vital, que é o que dá vida a todo este corpo, entendeu? Só que neste corpo, este corpo físico nosso, também há como é que chama? Um molde, vamos chamar de molde, tá? Uma orientação, tá? Um dos cientistas chama isso de campos morfológicos, tá? Agora, por outro lado, isso daqui, ele não tem energia, ele simplesmente tem uma informação. Aqui se explica por que as células que estão no corpo, por que elas sabem o que deve ser feito, tá? Para você se tornar essa pessoa que você é, até aquele bebezinho feto se formar na barriga da mamãe, que no caso foi você, houve um encontro de células sexuais, não é isso? Da mamãe e do papai. Quando junta, começa a multiplicação. Nessas células que começam a multiplicar, vem a pergunta: como que tudo veio dessas duas células? Como que elas vão saber nessa diferenciação que ela vai ser o nariz, que ela vai ser a retina, que ela vai ser o ouvido, que ela vai ser a ponta do teu dedo? Como que sabe isso? Então precisa ter uma planta, igual o engenheiro faz a planta para dar lá para o pessoal dos pedreiros. Vocês vão fazer isso aqui. Então ele vai seguir. Essa planta que existe dentro de nós com a informação é o que este Rupert Sheldrake chama de campos morfogenéticos. Tá? E assim a gente vai ver outros nomes, vai diferenciando o jeito de entender, mas para explicar a mesma coisa. Tá bom? Então, se você tem este corpo físico deste jeito, e se ele está associado com a tua alma,
Aí vem a pergunta, você conversa com a tua alma? Pensa direito, porque é quase pegadinha. Você conversa com a sua alma? Conversa. Como que você conversa com a sua alma? Quando você está pensando. Você não está conversando com você mesmo? Você está pensando, analisando. Isso não é uma parte da tua alma? Sim, é parte da tua alma. Que está relacionado com o quê? Com o teu cérebro, com o teu intelecto, neste sentido. Mas quando você sente o teu emocional, e você está ali chorando com aqueles problemas todos que as pessoas têm quando tem uma perda. Hoje, por exemplo, a Jéssica está lá enterrando o avôzinho dela. Vai ser agora 10h32. Tá? É fácil? Não. Então ela está lá com o emocional ferido, durante a semana ela vai chorar, com certeza. Então vai relacionar, vai conversar com esse emocional? Vai. Tá? E por que a gente conversa com o nosso intelecto? Se a gente conversa com a nossa alma no sentido emocional, alguma vez você foi educado a conversar com o teu corpo? Aí é que tá. Nunca, né? Embora, eu não sei se ele é psicólogo, o que ele é, mas Pierre Weil. Ele escreveu um livro, muitos anos lá atrás, tem esse livro até hoje, que chama O Corpo Fala. Então, o que ele está dizendo? Você tem uma linguagem verbal. Essa que eu estou usando, isso é uma linguagem verbal. Eu estou usando vocábulos. Você está entendendo? Tá? E quando eu estou falando, assim, quando eu estou falando, olha, né, você não vê que tem as pessoas que falam com as mãos, com gesto? Então, isso é uma linguagem o quê? Tem a linguagem verbal, não verbal. Tá? Quando você está demonstrando com o corpo, é aonde ele vai trabalhar a ideia no livro dele. O corpo fala. Então, olha um exemplo simples que ele dá. Você está na tua casa às 11 horas da manhã, está lá no fogão, porque seu filho chega da escola, vai querer comer, meio-dia, né? Aí você está ali fazendo a comida, está ocupado, toca a campainha. Aí você corre lá para atender, é uma colega sua. Aí vem para dentro. Aí ela está lá na cozinha com você, concorda que você está dando atenção para o colega e você acaba ficando distraído com o que você está fazendo ali, naquele fogão. Aí a pessoa fala assim, olha, eu já estou indo embora porque eu estou te atrapalhando. Aí é essa aqui que é a jogadinha. Geralmente a pessoa olha para a amiga e fala assim, não vai não, você não está me atrapalhando. Mas nessa hora que ela fala, não vai não, você não está me atrapalhando, ela olha para o fogão. Então esse olhar para o fogão, isso aqui é uma linguagem do corpo, dizendo, vai embora sim, porque você está me atrapalhando. De onde vem aqueles contos que coloca a vassoura atrás da porta, coloca a tesoura aberta, pendurada na porta? Isso aí é simpatia. Que seja simpatia, mas ela está vinculado com que tipo de coisa? Com a linguagem do nosso corpo. Entendeu? Tem mais uma hora que você joga salvo para não voltar. Sim. Outra coisa, é dito assim, que a freira, ela nunca deve olhar nos olhos do homem. Ela é ensinada, você já ouviu falar isso? Por quê? Porque o olho é a janela da alma. Entendeu? De repente, ela olha, né? E vê aquele homem bonito, ela fica quieta, mas o olho está falando. O olho fala. Por quê? O que ocorre? Dilatação da pupila. Entendeu? Hoje tem um tipo de técnica de você fazer uma leitura dos problemas da pessoa que chama reflexologia. Você vai analisar como é que chama? Pelo olho. Então a técnica, a pessoa vai olhar o teu olho, conforme aquela pupila, o cristalino, aquela coisa toda ali, ela vai fazer uma análise e vai descobrir que tipos de enfermidade você possa estar apresentando. Tá? Você vai falar assim, misericórdia, isso é do capeta.
O religioso, ele fala isso. Porque ele fica assim, ó. Então, para ele é Deus no céu, o diabo na terra, e o que passar disso, tudo é do diabo. Entendeu? Mas Deus fez todas as coisas. E todas as coisas, elas relacionam umas com as outras. E nesse sentido, você deveria começar a aprender a conversar com o seu corpo. Vou dar um exemplo. Você acha normal quando eu estava na piscina com o Gabriel brincando comigo, ele com unha comprida, ele pegou meu pé lá na água, a gente fazendo força para escapar, brincando. Mas aquela unha lá, quando pegou na bolinha do pé lá do tornozelo, fez um cortinho desse tamanho assim, pequenininho. Mas isso aqui já está dando 2 semanas, quinta-feira agora, deu 2 semanas. Eu tomando banho hoje, olhei ali, eu ainda conversei com o meu corpo. Falei, corpo, o que está acontecendo? Eu acho que não é normal 15 dias para ter uma cicatrização completa de uma coisinha que só tirou a pele. Né? Você vai falar, você é louco. A gente tem que aprender. Eu ainda conversei com o meu corpo outro dia, dizendo assim, poxa, que injusto, né? Beirando 60 anos de idade, agora que eu vou aprender que o corpo está associado com a alma. Por que eu me relaciono só com a alma intelectual, com a alma emocional? Por que a gente não conversa com o corpo? E é aqui nesse sentido, quando você aprende essas coisas, que muitas enfermidades são curadas. Mas por que elas são curadas? Primeiro, porque você está se relacionando com este corpo. E ele sempre vai te dar uma resposta. Então funciona, não vou explicar como é que vai demorar. Mas tem um livro chamado Mãos de Luz. Ali ela explica que toda doença que aparece no corpo, isso a gente já sabe. Para chegar a uma doença no corpo, é porque ela já passou por todos os estágios que você não teve conhecimento. Você está além da tua consciência, no sentido de cérebro, mente. Tá? Foi descendo e você não foi percebendo essas coisas. Qual é o último estágio? No corpo. Tá certo? O último estágio é doença no órgão do teu corpo. Se isto está doença naquele órgão, então diz a medicina chinesa que aquele órgão que foi afetado, ele está ligado com problemas do teu ser. Entendeu? Então, uma enfermidade no rim, ela está ligada com algum tipo de sintoma. Sintoma no sentido na alma. O que você não conseguiu perceber. Ora, todo mundo não sabe daquelas questões quando a gente fala assim, fulano engoliu um boi. Não é assim que a gente fala aí, engoliu o boi. Olha, o que está por trás dessa análise? Fulano engoliu um boi. Vocês nunca me conheceram quando eu usava um bigode, né? A avó tem uma foto lá, aquele bigodão. Aí eu estava na Bahia, eu estava em Salvador, na época eu pertencia a uma igreja lá, e um deles lá falou assim para mim, olha, você, como é aquele passarinho preto lá? Curió, era isso, eu já ia perguntar se o curió era... ele falou, olha, ele comeu o curió e ficou só com o rabinho para fora. Aquele o rabinho para fora. Então, e aí, ó, vocês, tá vendo? Eu vou contando essas coisas, eu já esqueci agora na onde que eu estava falando. Aí se perguntar para vocês, eu falei, também esqueci. Mas que seja, nós estamos falando aí de corpo, nós estamos falando de conversar além da mente, e estava falando do livro da Bárbara Branham. Então ela fala que toda doença, a pessoa que fica doente, ela tem que conversar com o corpo para pedir um sinal. E a pessoa tem que pensar, por que eu fiquei doente? Se eu fiquei doente, essa parte do corpo, ela está querendo me dizer o quê? A
aonde é que eu estou com um bloqueio? Agora, isso é fácil fazer? Não é fácil. Não é fácil porque você precisa começar a entender qual é essa estrutura espiritual que Deus fez. Eu não disse que Deus pensou lá na sua Or Ein Sof, luz Or Ein Sof, a luz infinita. Não tinha criação nenhuma. Ele já pensou em Israel. Por consequência, no povo judeu. Se ele pensou no povo judeu para ser um representante dele, então ele deu as escrituras duas. Uma que é escrita e uma que é oral. Então Deus traz o conhecimento para Moisés, que é chamada Torá oral. Torá Shebel-Peh. Tá? Ela é um ensino que vai orientar o que é que está na Bíblia. Tem momentos aqui, igual o Tzitzit. Aqui fala do Tzitzit, mas ele não te explica aqui no texto como que ele é feito. Então, como que o judeu vai fazer uma coisa que está aqui na Bíblia, mas que eu tenho que fazer Tzitzit? Como que faz? Aonde está esse ensino? Na Torá oral. É ali que vem os detalhes, como que é feito. Entendeu? Então, a Bíblia, por que as demais nações que elas usam a Bíblia, mas elas pecam na interpretação? Porque elas não têm a Torá oral. O meu tempo de igreja evangélica, eu fiquei numa igreja 15 anos. Depois trabalhei num determinado assunto, aí Deus mandou eu abrir aquele ministério, em 97. Então, de 97 até hoje, quando chega 2006, ele começa a tratar com a gente sobre o judaísmo, Bnei Noach. Quando chega 2011, a gente rompe com o cristianismo e a gente fica só com o ensino de Bnei Noach, tá? Então, de 11 para 23, você tem aí 9, 10, 11, 12 anos, certo? É isso mesmo? Então, gente, quando começa a pensar nessas coisas, a gente vai estudando como que Deus fez. Então você começa a perceber como que é a alma da pessoa. Então a alma, ela também está separada por manifestações. Então você tem as 5 manifestações da alma, que liga você com o universo inteirinho. Então você está ligado com o universo inteirinho. O que você faz não diz respeito somente a você, afeta tudo. Mas eu não consigo perceber isso. Aí vem aquela história que a gente já comentou aqui, o bater das asas de uma borboleta. Que vento que faz aquilo? Agora, imagine quando ele faz, esse vento assim, saiu um vento, não chegou até você. Onde será que vai parar esse vento? É uma onda. E vai, só que conforme vai, ela vai ampliando, concorda? Pega numa engenharia. O engenheiro, ele comete um pequeno erro naquela formação. Esse pequeno erro aqui, muito lá na frente, ele vai significar um grande erro. Coisas pequenas que a gente faz, você acha que a gente machuca pouco ou muitas pessoas? O que você chama de pouco é muito. Os anos passam. O que a nossa mente diz? Fulano já esqueceu. Aí vem o ditado popular, né? O ditado popular está muito vinculado com essas coisas. Que o ditado popular fala assim: quem bate, o que acontece com quem bate? Esquece. Quem apanha, nunca esquece. E a gente tem aquela mania de falar, mas isso já foi há muito tempo. Quem foi agredido, ele traz as marcas. A igreja surge, então, não quero que você faça confusão. Deus, quando não tinha nada, ele não pensou num povo. Aí, teve todo aquele desenvolvimento, quando já estava com aquele negócio criado, então, ele começa a executar o plano dele para que nasça aquela nação que ele queria. Então, o primeiro que nasceu foi Adão. E aí foi indo, ele chega em Abraão, Abraão vai gerar o Jacó, Jacó gera as 12 tribos,
essas 12 tribos estão agora no deserto com Moisés, e aquele povo é tirado do Egito, e naquele deserto ele ganha o nome de Kahal, Congregação do Eterno. Tá? Então ali é a materialização daquilo que Deus pensou quando nada existia. Olha quantos anos passaram. Porque para Abraão, Deus falou 430 anos. Então, esses 430 cumpre lá no Egito, quando aquele povo sai, e no deserto Deus dá para eles o quê? Isso aqui, ó, a Torá. Aí com a Torá, você tem ali que o nome Torá, você juntando as letras, os números das letras, você vai ter 611. Quantos mandamentos um judeu tem para cumprir para ficar diante de Deus? Quantos mandamentos? Então 611 já está na palavra Torá. Para 13 falta quanto? Onde estão esses outros dois? Isso mesmo. Quando Deus fala com aquele povo, quando ele vai entregar, ele fala 2 mandamentos. O povo não aguenta ouvir aquela voz extremamente sobrenatural e pede para Moisés, para, nós vamos morrer todo mundo aqui. Escute você primeiro, depois você transmite para nós. Então, o que estava significando ali? Ele deu os 2 primeiros mandamentos, falado. E depois ele traz para Moisés os 611 que estão dentro do escrito. Tá certo? 613 mandamentos vem daí. Agora, qual era a ideia do eterno Deus? Ele deu para Adão 6 mandamentos. Por quê? Porque ele não escolheu uma nação, mas ele não criou os mundos. Não é isso? Ele não criou os mundos? Então tudo que existe sai de quem? De Deus. De onde saiu os demônios? De Deus. Você sabe quando foi criado o demônio? Não? O demônio foi criado numa sexta-feira. Você sabe quanto tempo durou Adão? Adão, você vendo aí o Gênesis, você teve a criação primeiro dia, segundo, terceiro, Adão foi criado no 6º dia, na parte da tarde. O que acontece na sexta-feira, na parte da tarde? Começa o Shabat, no pôr do sol. O homem foi criado pouco tempo antes do início do Shabat. Só que ele foi criado e logo ele caiu. Se ele não tivesse caído, se ele tivesse entrado no Shabat, ele iria ficar por completo vinculado à árvore da vida. E estaria nesse processo de alegria, felicidade. Nesse sentido, não ia ter doença nenhuma, não ia ter transtorno emocional. Com isso, foi criado também um outro tipo de ser. Só que entrou o Shabat, e aí Deus parou. Porque qual é o exemplo que Deus dá? Shabat é descanso, cessa, para tudo. Tanto para tudo que no Shabat, no inferno, aqueles que estão lá padecendo no inferno, eles vão ter um descanso, porque os demônios não podem, nesse sentido, trabalhar lá no inferno castigando pessoas. Até lá para. Esses seres que foram criados, eles ficaram incompletos. Eu ia falar faltando pedaço, mas o certo é incompleto. Eles ficaram incompletos. Quando acabou o Shabat, Deus não quis dar continuidade. Tá. E os demais tipos de demônios que foram criados? Saindo disso, o que será que é? Qual foi a primeira mulher que Adão teve? Pensa, porque pode ser uma pegadinha. Vó, a senhora sabe quem foi a mulher de Adão? Claro que a senhora sabe. A gente fala Adão e Eva. Na hora, gente, você dá um clique assim. Todo mundo sabe, Adão e Eva.
Mas Eva foi a primeira mulher dele? Qual foi a primeira mulher dele? Lilith. Só que Lilith é uma personagem espiritual, assim como Adão ainda era uma personalidade espiritual, não estava em corpo físico. Entendeu? Só que essa mulher se tornou um demônio. Por isso que talvez essa questão, que o homem casa com aquela mulher amável, passa um tempo, ele fala, essa mulher é um demônio. Então, nesse sentido, esse homem está reproduzindo a ideia que Adão teve, a percepção que ele... Em que sentido? Porque Lilith é espiritual, é espírito como Adão era espírito. E ela não se submetia a ele, ela era autoritária, tá? Não quero entrar nessas coisas, mas só para dar um único exemplo, sem tocar nesses assuntos, a questão na sexualidade. A mulher dominadora no ato sexual, ela está à semelhança de Lilith, tá? Eu não quero entrar nisso porque é problema, o pessoal tem vergonha de falar dessas coisas, então deixa quieto. Mas uma das coisas que também Lilith fazia é que ela queria dominar tudo, ela queria comandar tudo. E num ato sexual ela ficava por cima, porque quem está por cima deixa o outro dominado, tá? Então nesse sentido, aí quando Adão se separou de Eva pelo pecado, ele ficou, segundo o ensino, 120 anos separado. Nestes 120 anos, ele teve o relacionamento, e nesse relacionamento dá origem desses demônios, tá? Tem muito mais outras coisas. Então, você já tem aquele tipo que Deus criou e ficou incompleto, você tem esse relacionamento de Adão, e tem algumas outras coisas, tá? Uma outra coisa interessante que a igreja evangélica fala e que não é verdade, é que eles dizem assim, demônio é um número X, ou seja, é um número completo, cheio. Não tem como diminuir e não tem como aumentar, porque demônio não se multiplica no sentido de... como é que fala aí? Igual no sexo que você cria, é reprodução. Eles não têm reprodução e eles não morrem. Isso é o ensino da igreja evangélica. Qual é o ensino que Deus traz sobre esses assuntos para o judeu? Demônio se multiplica. Eles têm relacionamento e criam filhos. Tá? E eles também morrem. Tem alguns deles que são feitos para comer o bebê e morrem. Tem anjos também que eles são criados para uma missão, acabou aquela missão e simplesmente desaparece. Tá? E outros anjos que são chamados perene, que eles têm existência, por exemplo, você ouve do anjo Gabriel. Tem Gabriel, Miguel, tem um monte de anjo que ele está ali, ele é perene, ele simplesmente vive. Outros não, uma grande maioria ele vem, faz tal e sumiu. Deus fez aquela criação, aconteceu outra coisa, sumiu. Então, tem nascimento e tem morte, nesses sentidos para anjos e demônios, tá? Demônios, portanto, tem muita cena engraçada do meu tempo de atendimento aí que falava umas coisas para mim e eu ficava indignado. Eu falava, não, a Bíblia não diz isso. E agora hoje, conhecendo as coisas, e não é que eles estavam certos, né? Um dia falou assim que... Eu não quero falar o nome, tá? Não quero não, e não vou falar o nome. Mas um demônio, de novo, o EXU, tá? Tem um relacionamento com um PB, PG, um PG, e dá origem aos mirim. Você já ouviu falar isso na época? Falava que o cruzamento desses dois dá o mirim? Agora, a Bíblia e o evangélico nunca aceitou isso, porque eles pensam assim, se eles tivessem o poder de reproduzir, eles encheriam tanto o mundo, que eles destruiriam a humanidade. Entendeu? Só que tem uma coisa, assim,
Deus, Ele criou as coisas. Está escrito assim lá em Jó. Será que é Jó mesmo? Está escrito que o mar, as ondas do mar vão até tal lugar. Por que elas não vão adiante? Porque Deus colocou um limite. Fala do mar. O navio passa. Cadê a rota dele? Você vê o rastro de um navio? Você tem como seguir o caminho dele? Aí você fala, você segue com a bússola. Não tem traço nenhum. Acho que é uma serpente quando anda pela pedra. Cadê o caminho dela na rocha? Ela passa, você não vê nada, é inexistente. Tá? Então, Deus, Ele estabeleceu esses domínios. Deus estabeleceu estes limites. Enquanto Ele não fala para diminuir ou para aumentar, vai ser aquilo que ficou estabelecido. Então, por mais que um ser negativo, neste sentido, tem poder, o poder dele é dentro de uma limitação. Agora, quando a gente estudou algumas coisas aqui nesse sentido, quando chegava aquele momento de vocês fazerem pergunta, era um trem, né? Porque às vezes eram umas perguntas aí que, olha, quantas vezes eu falei para vocês, não sei responder isso, vou procurar estudar, depois eu respondo. Mas um dia, alguém fez uma pergunta, aquela moça bonita, aquela de um cabelo assim loiro, sabe quem é? Até uma pele assim branquinha. E que de vez em quando ela vem sentar aí nesse lugar, sabe? Né? Então, aquela moça bonita, olha, eu estou ficando vermelho, estou sentindo que o sangue subiu lá. Então, essa moça bonita, ela fez a seguinte pergunta: se é assim, tal que você está falando, então significa que o diabo, então ele é tão servo quanto a gente. A gente estava ainda no processo de distanciamento da doutrina cristã, tá? E aí falei, e agora, como é que eu vou responder isso? Um dia, passado um tempo, estudando lá com o rabino Goslan, Goslan é da Espanha, tá? Aí ele estava falando, num determinado momento lá da aula dele sobre o Zohar, ele está falando assim, Satã, ele é como o nosso irmão. Ele é um servo de Deus tão zeloso, ele é melhor do que nós, porque ele faz o trabalho dele com tanto zelo e esmero, que ele é como se dissesse, ele é perfeito naquilo que ele faz. Naquilo que ele faz, significa o quê? O melhor dele é o que para nós? É o nosso pior. Porque a função dele é colocar escolhas diante de você e forçar você a exercer o livre-arbítrio. Por exemplo, por que você acordou hoje e quis vir aqui, Deus? Você não podia estar naquele sono danado e falar assim, eu vou dormir um pouco mais. Trabalhei tanto durante a semana, hoje que eu tenho pergunta, não vou não. Que Deus me perdoe. Deus não vai fazer conta que eu não vá naquela reunião hoje. Não é uma liberdade? É uma liberdade. Mas quantas pessoas, isso sem ser obrigatório, tá? Porque eu já fui em cultos que eu estava com febre de 38, 39, 40 graus. Eu fui por quê? Porque era amor a Deus? Era amor a Deus, mas também era pressão de que não podia faltar, porque tinha responsabilidades. Tirando essa responsabilidade extra aí, que só faz mal, nessa liberdade, você não escolhe. E essa liberdade de escolha é a tua liberdade. Ela pode ter uma consequência ruim? Pode, mas você está fazendo uma escolha. Então, quem coloca as coisas diante de você para você escolher é papel de Satã. Entendeu? Agora, quando você vence, aí o Goslan vem e fala assim, Satã, ele fica feliz quando você o vence.
Porque como ele é servo zeloso de Deus, o prazer dele é que você também seja e vença essa tentação e seja também como ele, um servo zeloso de Deus. Só que o que a igreja fez? A igreja criou o céu, criou o inferno, já existia pela palavra, tá? Mas ela criou um conceito que vai contra a ideia que Deus coloca pela Torá. Então ela cria esse conceito de inferno, que aqui se levantou alguém que também estava no céu. Aí eles pegam o texto, que era a estrela da manhã, que se rebelou e como um dragão, ele se revolta e ele cai e leva junto 1/3 dos anjos do céu. Então se ele leva 1/3 dos anjos do céu, qual é a população do inferno para o evangélico? 1/3 do céu. Então, como que 1/3 vai vencer 2/3? Se você pega uma coisa e divide em 3. Então você tem 1, 2, 3. Uma parte dessa é o inferno. Ficou 2, completa. E que ainda está debaixo da organização de Deus. Como que você pode esperar que essa organização de Deus, que é o dobro daquilo que caiu, vai perder para aquele que caiu? É que a gente não para pensar. Essa doutrina cristã nesse sentido, ela faz com que a gente minimize Deus. Coloca Deus como aquele que vai perder para a criatura. Deus é o Criador e ele vai perder para a criatura porque Satã foi criado por Deus. É impossível a criatura ser maior que o Criador. Não tem como. Aqui já para tudo. E aí com isso, você começa a pensar. Lá no livro de Isaías 45, está escrito que Deus cria a luz, Deus cria a treva, Ele cria o mal. Ali está escrito assim. Tá? Quando Deus cria este Satã, Ele criou Satã com um objetivo, de trazer aqui para a Terra, para os homens da Terra, o livre-arbítrio. Para que exista o livre-arbítrio. Porque as criaturas que não têm livre-arbítrio já estão feitas, que são os anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio. Eles estão debaixo da ordenança de Deus. São mensageiros, malach. Entendeu? Aí, voltando, portanto, assistindo a aula do Goslan, ele explicando essas coisas, aí eu lembrei da pergunta que essa moça bonita... Quem é essa moça bonita? Vou falar para vocês quem é. Você não ficar curioso. Hã? Essa moça bonita é a minha esposa. Então, aí eu lembrei daquela pergunta. Quando ele explica isso, fala, tá certo. O raciocínio dela foi correto. Satã é nosso amigo. Aí, vai falar isso para o evangélico. E aí você vai aprender que nesse ano que nós estamos no decorrer deste ano, o que nós vemos na passagem de ano judaica? Nesse ano que nós estamos. Aquela palavra que eu disse que quando comecei com esse lugar aqui, essa reunião que a gente faz, lá na época como igreja evangélica, lá Deus falou assim, ensina na igreja que o maior inimigo deles não são os demônios, são eles próprios. Nunca ninguém da igreja tem acatado isso. Não aceitam. E a resposta que eles dão é, eu não posso aceitar que eu seja o meu maior inimigo. Meu maior inimigo tem que ser Satanás. Porque eles colocam Satanás como inimigo de Deus. Como aquele que está disputando um reino. E que nesse sentido o reino do diabo vai ser maior do que o reino de Deus. Essa é a doutrina cristã. Essa é uma das coisas que eu embora daqui, pastor Paulo. Por isso que ele foi embora daqui, que ele disse que ele não conseguia entender e aceitar que ele era o maior inimigo dele. Ele falou, não, meu maior inimigo é o diabo. Entendeu? Mas eu estou mostrando para você, estou provando para você, e que inclusive essa parte do judaísmo se encontra na página 80 do livro Anatomia da Alma. Lá está escrito que realmente
o homem, ele traz no sangue, e esta palavra de ilusão, ela também vem nessa sequência, não tem como explicar agora cada palavra. Então você tem Adão, você tem ali a raiz para Adão, que é sangue, e Adamá, que é terra. O homem é sangue e terra. Tá? E o sangue é a cor vermelha. A cor vermelha está relacionando com algumas coisas, que isso é no sangue que está a doença no nosso corpo. Diz o Talmud que toda doença no corpo ela é transportada para o corpo através do sangue. Tá? E no sangue é que você transporta e leva a inclinação para o mal e a inclinação para o bem. Tá? Então, quando você faz alguma coisa, você está num ambiente nocivo, você está impurificando o teu sangue. Mas quando você está num momento, num ambiente bom, agradável para Deus, você está dessa forma, pela respiração, você está purificando o sangue. Ok? Tem essas questões todas. Aí você tem lá o livro de Jó. Começa o livro de Jó dizendo que Deus está fazendo uma reunião com a sua liderança. Um deles que chega lá é quem? Satã. Satã chega para poder... Sabe aquele texto de Daniel? O Midrash que fala do livro de Daniel? Aquele texto que a gente usou muito em libertação na época, dizendo que o anjo fala assim para Daniel: desde o momento em que você orou, eu fui designado para trazer a resposta. Mas... o anjo da Pérsia me atrasou numa batalha por 21 dias. O que estava rolando ali? Então aqui você pensa nessa batalha espiritual que tem... Tá. Deixa esse assunto para lá. Mas na realidade estava ocorrendo o quê? Estava acontecendo um julgamento com Israel. E nesse julgamento, Deus sempre trabalha com um anjo que determina uma nação. Tá? Então, nesse sentido, o anjo da Pérsia, ele estava lá naquela reunião como um acusador, mostrando para Deus que Israel merecia ser destruído por isso, isso e isso. Aquele anjo que tinha que ir lá levar a resposta, o anjo Michael, que foi levar a resposta para Daniel, ele teve que ficar lá no julgamento para contrapor as palavras, porque ele tinha que defender Israel. Então, é nesse sentido, lá naquele julgamento, que ele foi atrasado. Mas, por outro lado, você percebe nessa situação que há, de fato, essas reuniões e que tem essas questões. Agora, aumentando um pouco isso, senão você vai ficar no vazio. Aí você pode perguntar assim para mim: mas, e os demônios, eles existem? Sim, existe. Falar, sim, eu já sei que ele existe, ok. Mas... e o diabo existe? Você vai falar assim, sim, existe. Mas se ele não é esse da forma que foi explicado que Deus o fez, então como que este diabo, como líder desse inferno, como é que ele utiliza suas forças criando esse inferno na vida das pessoas? Isso acontece? Acontece, até aí é tranquilo, porque você sabe que conforme a pessoa age, ela toca a região direita e esquerda dos céus e um ser desce para acompanhar. Isso aí vocês já sabem, já cansamos de falar. Por outro lado, tem a questão assim, aqueles que são satanistas, que escrevem livros, que falam, é assim, assim, assado, e tem a reunião todinha, a famosa Irmandade, que a Rebeca Brown escreveu, que o Daniel Mastral escreveu, aquelas coisas todas, tá? Eles estiveram lá dentro. Então você vai falar que não existe. Quem fez a libertação do Mastral, o pastor que fez, ele não entendia nada de libertação, porque ele era batista. Como que ele não foi derrotado? Apenas por amor que ele tinha nas coisas de Deus. Então, este homem que trabalhou lá dentro daquele lugar existe? Existe. Hoje ele é convertido e escreve um monte de livros aí, certo? Tá. E aquele homem que fez a libertação, eu o conheci em 1989, no primeiro ano do curso de PUC, Psicologia. Quando que aquele cara saiu da Irmandade?
1988. Os relatos dele aí é público. Tá? Quando eu conheci o ZIT? 1989, um ano depois. Então, tudo que o livro traz, dizendo o que eles fizeram para aquele pastor para tentar destruir, eu vi com os meus olhos durante 6 meses, que foi o período que ele ficou no curso. E a vida dele foi uma bola de neve. Tá? Então, existe aquele governo? Existe? Existe. Agora, a pergunta que eu faço para você é, se existe isso daí, então tem razão da religião, no caso evangélica aí, é traçar esse plano que Satanás é tudo aquilo que eles falam que é? Tem razão. Mas como vai dizer, contrapor o que o judaísmo fala? Que ele é servo de Deus. E que ele não é contra Deus. Que ele está abaixo de Deus como criatura. E que ele segue os padrões de Deus. Como que vai? Difícil? Difícil, né? Como que vai sair dessa? Gente, é simples. Existe casa de palha? Vocês não moraram em casa de... Minha mãe lá na roça, como é que chama aquela casa lá de barro? Pau a pique. Não tem o sapé? É sapé que fala? Sapé? Tudo é casa, não é casa? Aquela fábrica dos 3 porquinhos, que é palha, madeira, tijolo. Então, tudo são os mesmos adversários. Tá? Quando Deus autoriza alguém a fazer alguma coisa, conforme vai crescendo a população do mundo, ele vai criando. Ele tem direito de criar coisas? Tem. Mas tem limite para a sua criação? Aí é que está. Tem um limite. E é assim que você tem que entender. Para quem conhece a verdade, você vai enxergar de um modo. Tá? Com a verdade. E ele vai relacionar com você com aquela verdade. Sabe o que acontece entre você e Satã quando você conhece a verdade? Você não tem medo dele mais. E qual é o motivo que a igreja fica como igreja? O medo. Medo de quê? Do inferno. Ainda mais rápido, quando você tem um conhecimento de dizer alguma coisa e não repete. Por exemplo, você nos ensinou que funciona perfeitamente. Também nunca testou, pode testar que eu estou dizendo que funciona. A minha cópia está exata 3 vezes. O que? Repete. A minha cópia está exata 3 vezes. Eu sou Isaac e você Esaú. Não é isso que você nos ensinou? Funciona perfeitamente. Porque ele vai saber qual é a verdadeira a partir desse momento. Qualquer coisa que estiver vindo ao seu mundo e vier super mal, lembra de falar isso. Vai funcionar na hora. Na hora. Agora, se explica isso para eles, eles vão falar, tá de brincadeira? Porque eles não têm conhecimento. Não tem conhecimento. O que foi que aconteceu com eles? Como aconteceu conosco? Foi omitido lá no fundo para desviar o amor de Deus para com Israel. Por causa disso que aconteceu essa bagunça toda. Por quê? Deus não podia amar somente Israel, sendo que tinha aquela população toda. Mas por que Deus amou Israel? Porque Israel aceitou a Torá. Foi oferecido para todos. Para todos. Para todos. Não quero porque não sei o que tem, não sei o que tem. Isso. E o povo de Israel disse, nós cumpriremos e ouviremos. Então, a partir daí, Deus passou a amar esse povo como se fosse uma carne dele. Não deixou de amar os outros. Mas esse povo era diferenciado. Por isso que no pensamento de Deus não era para existir religião. Porque a religião da forma que existe hoje é como um partido político. Ela luta por uma existência. E se ela tiver que derrubar uma outra igreja, ela derruba. Entendeu? Saiu uma notícia ontem que lá na Europa, o que está crescendo do islamismo, os muçulmanos estão tomando conta. Está acabando com os chamados cristãos, no sentido de católicos.
Está tomando conta o Islã, entendeu? Igual na época lá de Fernando e Isabela de Castela, né? Tinha parte dos muçulmanos lá, que dominou a Espanha durante muito tempo. Isso aí está voltando como domínio na Europa, o Islã. Lembrando que o Islã vem de Ismael, tá? Ismael vem de Abraão, tá? Então, gente, essa questão desse andamento, olha, toda vez que eu falo nesse assunto aqui, a gente recebe uma pressão, porque é um tipo de assunto... O muçulmano é Ismael? É o Alá. Deus para ele, Deus está cá ou está lá. Mas eles são monoteístas também, porque eles acreditam num Deus. Então eu quero que você entenda e aprenda, é que a partir do momento que Deus estabeleceu Israel, conforme ele lembrou agora, foi oferecida a Torá para as 70 nações existentes, tá? E elas negaram. Israel aceitou. Mesmo não conhecendo, eles falaram, nós acatamos. Sem entender, acatamos, nós vamos estudar depois. Mas a gente já diz sim. Quando é dito sim, então Deus faz uma aliança com esse povo. Tá? E ele dá a literatura dele para esse povo. Todo o resto que fez uso dessa literatura criaram suas respectivas formas de enxergar. Só que para este povo, Deus também deu, como eu disse, a Torá oral. Então isso faz esse povo largar na frente. Outra coisa, deu em hebraico. Tudo codificado. Para que as pessoas que pegassem futuramente não conseguiriam chegar lá na fonte. Porque qualquer pastor, qualquer padre que for estudar o hebraico de forma aprofundada, ele abandona o lugar que ele está e passa para essa semelhança. Então o que Deus fala? Eu tenho um povo chamado Bnei Israel, e todos os demais da terra que quiserem se associar aqui comigo, eles não precisam se converter. Basta que eles sigam as 7 leis de Noé. Que é o que, praticamente? Não comer sangue, não roubar, não adulterar, não ter perversidade sexual. Honrar pai e mãe não está nesse meio. De 7, só que desmembrando, aí entra ela. Dizem aí os rabinos que você desmembrando essas 7, você chega num número muito rápido em 70. Tá? E pode até passar. Entendeu? Por quê? Porque Deus vai trabalhar, quando você assume esse honrar pai e mãe, você está tudo trabalhando no entorno. E isso é trabalhar da personalidade da pessoa. Entendeu? Muda. Não é tão somente falar, eu não vou fazer isso porque Deus não gosta. Não é esse conceito bate-pronto. Tá? Então, se tudo ao redor podia entrar como Bnei Noach, então veja só, o que acontece? Todas as criações que existiram, Deus vai deixar esse povo na mão? Esse povo todo não é de Deus? Então, como que Deus vai fazer? Ele vai olhar para cada situação dessa. Então, há um jeito de tratar com o católico, há um jeito de tratar com o espírita, há um jeito de tratar com o evangélico, há um jeito de que cada um desses possa crescer mais e mais e vai ser pescado para Bnei Noach. Entendeu? E assim, você começa a entender a beleza de Deus com toda a criatura. Você sai daquela mesmice que vai dizer assim... vai te falar, Deus é amor, ok? Tá, mas a própria igreja que diz que Deus é amor, ela também te orienta a abandonar aquele de fora, que não aceitou o Salvador. Então essa pessoa pode fazer um monte de coisa boa, que lembra a Torá, mas só porque ela não aceitou a personalidade de um Salvador, você ignora e fala que ele vai para o inferno? Então quem tem essa autoridade? Então essa criação que a igreja fez, ela minimiza Deus, porque ela mostra um Deus de amor, mas também você vê na condução das pessoas, você vê o desamor, você vê o ódio, você vê a raiva,
Você vê inimizade. Entendeu? Qual é a reclamação de uma forma geral? Vocês que já foram em igrejas aí no passado, muitas pessoas não iam na igreja. Eu conheci uma pessoa que na esquina da casa dela tinha uma igreja. Mas ela saía dali e ia à igreja muito longe. Por que você faz isso? Aí ele dizia assim, não, eu não entro nessa igreja aqui do lado. Lá só tem rico. Como é que eu vou entrar lá? De chinelo? Aquela roupinha de saia feia? Tem gente que não cumprimenta você porque tem nojo de você. Gente, não precisa falar só de lá não. Aqui também, viu? Não sei vocês que estão aqui, mas a nossa turminha aqui também desfazia de uma pessoa, de duas pessoas aqui. Nem vou citar o nome para não deixar vocês passarem vergonha. Mas não suportava. Tinha gente aqui que dava um jeitinho de não cumprimentar aquela pessoa, que não gostava. Ah, ela dava motivo? Dava. Dava motivo, é verdade. Mas o motivo que a pessoa dava, cadê o nosso amor? Cadê o nosso conhecimento? Você vai romper logo de cara porque você não suporta a chatice daquela pessoa? Então quer dizer que quando uma pessoa é chata, aí você se afasta dela. E aí você continua seguindo a Bíblia da religião, que fala que você deve amar, mas você cria suas regras? É assim que o povo faz. A nossa Constituição tem um termo dela lá que chama competências concorrentes. Então significa o quê? A União, você entende, o governo federal, ele cria norma geral que vale para o Brasil inteiro. Os estados, então o estado de São Paulo, o estado de São Paulo ele vai querer criar uma lei para trânsito, por exemplo. Ele pode? Pode. Mas só que a União também tem uma regulamentação de forma geral para trânsito. Então aquilo que o estado de São Paulo cria não pode ultrapassar os limites que é CONTRAN que fala lá, o Código Nacional. Não pode afetar. Então tem que estar o geral e você tem o específico. Se o específico cria uma lei que nesse sentido o geral não tem nada, a União não fala nada disso, então essa lei ela vai estar valendo naquela amplitude que foi feita. Mas dali 5 anos a União cria uma regulamentação naquele assunto, tudo que aquela lei que estava ampla tiver fora dessa nova lei que foi criada pela União, ela tem que se ajustar. O que passou do ajuste não tem validade. Aí pensa nisso como sendo a criação de Deus. Então quem que seria a União? Deus. Quem que seriam os estados? Estados você pode chamar de Shedim, de Luhot. Quem seria o Distrito Federal? Os anjos. Tá? Todos eles têm liberdade para poder criar um jeito de pensar? Tem. Mas esse jeito de criar de pensar vai estar regulamentado pelo quê? Por uma ordem geral. Então Deus não criou tudo com uma ordem geral? Você é livre para achar assim, Deus não age assim. A pessoa não sabe, mas ela criou aquilo lá, uma ordem para ela. Não, Deus não age assim. Eu creio que Deus não age assim. Então, para a vida dela, aquela regra que vai valer. Só que, para termos espirituais, quando ela morre, para quem ela vai prestar conta, aquela regra dela vai ter validade? Ela é um Estado. O Estado tem que estar debaixo da regra geral. Se a pessoa está ali fazendo as suas leis, tá? Determinando o que Deus é e o que não é. Se ele está debaixo do domínio da regra geral que Deus colocou, tudo bem, essa regra vale, porque ela está dentro do molde. Mas quando a religião faz isso, quando uma religião é criada, e ela fala que Deus mandou falar assim, mas isso que ele diz que Deus mandou falar assim, está fora dessa regra geral que Deus criou, vai valer? Não vai valer.
Mas as pessoas não têm liberdade para se unirem de acordo com o que ela gosta ou não gosta, e a religião vai deixar de existir? Não, ela pode crescer e crescer muito. Mas como que ela vai responder? Ela vai responder dentro daquilo que está dentro da regra geral com Deus. Se você pensar assim, aí você vai entender como que Deus vai olhar para cada religião e vai ver no escopo da regra geral aquilo que cada uma apresenta. É onde Deus vai ter liberdade de conversar com essas pessoas. Mas querer que essa religião mude, não vai mudar. Agora, as pessoas serão punidas quando elas extrapolam. Ah, tem exemplo disso na Bíblia? Tem. Eu vou falar para você. As filhas, 5 moças, filhas de Tzelofhad. Eu não lembro o nome dele em português. Alguém lembra aí qual é o nome dele em português? Ele morreu. Esse homem morreu porque ele descumpriu o Shabat. Mas ele descumpriu o Shabat não foi porque ele era rebelde. Porque ele quis ser que nem um mártir. Ele quis mostrar para as pessoas que o descumprimento do Shabat de fato leva à morte. Então ele se propôs morrer como exemplo. As filhas, qual era a norma que Deus tinha dado para Moisés? Você vai distribuir a herança de terras nos nomes dos homens de suas tribos. Aí o pai dela era de uma tribo X. Aquele homem morreu. Então a propriedade daquela tribo X, cadê a propriedade dela? Se ela perdeu o pai. Se ela perdeu o pai, elas vão ficar sem herança. E aí elas vão lá para o... Lembra que foi dividido os líderes? Então ela vai para o primeiro líder, olha, meu pai morreu e nós vamos ficar sem herança na terra? Seremos prejudicados? Aí eu falei, não sei responder isso. Passou para o próximo. Chegou em Moisés. Elas vão até Moisés. Ele falou, por um lado você tem razão, mas eu não lembro se Deus falou alguma coisa sobre isso. Eu não lembro que Deus tenha falado. Ele chama o irmão dele, Harão, você lembra se Deus falou para nós nos mandamentos como seria esse negócio? Não lembro. Foram, volta para casa, nós vamos buscar em Deus, a resposta que Deus nos der, traremos para você. E aí Deus diz assim, Moisés, eu não dei essa norma geral. Eu não falei nada sobre esse assunto. Mas já que elas, a regra específica, já que elas colocaram uma regra específica que não estava previsto na regra geral, adote essa regra agora como regra geral. Então toda mulher que acontecer esses assuntos tal, ela também vai ter direito à herança na terra. Esse é um exemplo. E que ficasse com alguém da mesma tribo. Isso, bem pensado. Foi colocado que elas não deveriam casar com outras pessoas, outros homens de outras tribos, porque senão a parte dela a herança ia sumir. É isso aí. Então você percebe, quando você estuda essas coisas que eu estou te falando, você começa a entender o que é o amor de Deus. O amor de Deus estava lá. Ismael não ia morrer de sede quando mandou a Agar embora com o filho. Aí a mulher vê que o filho vai morrer, ela vai mais para frente, mas o jovem lá vai orar a Deus. E ele ora a Deus de todo o coração. Aí, por quê? Era água. Aí Deus ia dar água, os anjos falaram assim, Eterno, peraí. A geração dele, mais lá na frente, a geração dele, se você permitir que ele viva agora, a geração dele que se levantar lá na frente, ela vai causar muito problema para o teu povo, Israel. Ou seja, querendo colocar Deus contra a parede. Você vai ouvir esse homem aí, sendo que esse homem vai matar muito do teu povo? E aí Deus, como justo, ele fala assim, olha para esse moço, ele está sendo omisso, ele está sendo inconsequente, ele está orando por orar, ou ele colocou todo o amor e concentração dele no coração e trouxe isso para mim? Aí os anjos falaram, não, ele está sendo verdadeiro, ele está trazendo toda a verdade para ti. Então Deus fala assim, então a partir de hoje eu escolho a julgar o homem dentro do seu momento. Isso é uma regra geral que Deus estabeleceu. E toda regra específica
que está fora dessa regra geral, vai perder validade. Para Deus não tem validade. Mas aqui no mundo dos homens, continua tendo validade porque os homens falam, isso aqui foi Deus que mandou. E as pessoas acreditam. Então, para essas pessoas, o inferno é alguém que está batendo de frente com Deus, porque ele também é um Deus, que ele tem aquele lugar que ele vai fazer isso, aquilo, blá, blá. Então, tudo isso foge à regra geral. Foge do trabalho que Deus criou para Satã. Agora, dentro disso, ele, Satã, que não estava falando, ele pode desenvolver essa irmandade? Pode. Você vai falar que a irmandade é mentira? Não, ela não é mentira, ela é verdade. Ah, mas ela tem esse poder todo? Gente, falar até papagaio fala. É isso que você tem que entender. O fato dele falar que tudo é aquilo, tudo que não bate com a ordenança que Deus colocou, cai tudo por terra. Entendeu? Por isso que se diz que muitas pessoas vão ter surpresa com o dia da morte. Tá certo? Olha, eu tenho exemplo aqui do filho da dona Sebastiana. Vocês conheceram o Edmilson? Aquele menino morreu por causa das drogas. E quem foi? Eu fui junto no velório dele e o pastor Daniel, da Igreja Batista, também estava ali, porque esse menino muitas vezes ia lá. E a gente fez meio a meio a pregação desse velório. Ele contou o seguinte, o pastor Daniel, falou assim, esse menino, muitas vezes, de noite, 2, 3 horas da manhã, ele vinha aqui na porta da minha casa, que era em cima da igreja. E lá ele gritava pelo pastor, pedindo ajuda. Por que essa pessoa está pedindo ajuda? Ela não está tendo consciência que aquilo é um mal que estava na vida dela e dentro do ensino que ele recebeu, aquilo estava o levando para o inferno. E ele tinha medo do inferno. Se esse menino faz isso e ele não consegue vencer aquele mundo de drogas, você acha que ele morreu e foi para o inferno? Se ele estava dando demonstração de amor a Deus. Então, isso não é a mesma coisa. Deus não está olhando a pessoa no seu momento específico. Então, Deus está olhando de fato para o coração. Quando eu saí daquele velório, eu sentei com a dona Sebastiana aqui na igreja e falei para ela, senhora pode ter certeza, o teu menino foi para o céu. Não sabia nada de judaísmo naquela época. Mas eu tinha essa percepção, porque não pode ser uma pessoa que tem esse comportamento e ele vai para o inferno. Não tem sentido isso. E assim vai. Bom, podemos encerrar aqui que já está dando 1h17. Tá? Se você guardar um pouco disso que eu estou te falando, você vai quebrar um monte de conceito religioso que talvez esteja dentro de você ainda e você vai começar a compreender a grandiosidade de Deus. A religião, as diversas religiões, elas quebraram essa infinitude de Deus. Porque sempre que você vai falar como Deus é infinito, a nossa cabeça vai, o que é infinito? A gente não consegue calcular. O infinito para a gente acaba sendo finito, porque a gente só consegue compreender até um certo limite. Aí a gente traz Deus para dentro desse limite. E a religião vai quebrar ainda mais. Quebrar, quebrar, quebrar. Por isso que as pessoas estão dentro de templos e não encontram Deus. Tá? Então que Deus nos abençoe, que você entenda que realmente você é o seu maior inimigo, o emocional que te leva como seu inimigo, mas se você permitir que a palavra de Deus, a Torá, ela domine e comece a te ensinar esses entornos do emocional, você vai entender que toda essa influência, nós somos corpos frequenciais. Então, aonde essas influências ocorrem? Nesses corpos. Ele vai simulando frequências. Então, ele vai colocar na pessoa desespero, drogas, angústia, melancolia, depressão, ansiedade. Ah, mas existe a doença dessas coisas? Existe também as doenças. Tá? Se usa um termo assim, emulação. Eles vão emular aqueles sintomas naquilo lá. Igual o remédio frequencial, o remédio, ele é uma frequência. Ali não tem remédio nenhum, só tem a frequência
Por exemplo, vamos colocar lá cálcio. Se a pessoa toma o cálcio de verdade, pode dar um problema no corpo dela. Mas se ela for, vamos supor que tenha intolerância a cálcio, tá? Aí se ela não pode o cálcio de verdade, mas sem o cálcio ela passa mal, se ela toma o cálcio em frequência, o corpo vai receber cálcio, só que não está recebendo cálcio. Ele está recebendo a frequência do cálcio. Na hora que chega na célula, a célula desenvolve todo aquele processo depois, como se o cálcio foi dado ali, só que foi dado a frequência do cálcio, que é a mesma coisa, desencadeia o processo celular da mesma forma, mas não trouxe toxicidade para o corpo, entendeu? Se você pensar assim que você vai compreender as coisas, e você vai ficar livre dos conflitos religiosos, tá? E você vai aprender a ter misericórdia, tá? Ah, não vou mais naquele lugar. Estava pensando esses dias. Eu disse que ia terminar, né? Mas me dá só mais 2 minutinhos. Olha, eu tenho 3 irmãos. Eu fui no casamento da Lu. Porque fui na igreja que eu frequentava. Mas eu não fui no casamento da outra irmã e do meu irmão. Por quê? Porque a igreja me dizia que a gente não podia entrar lá naquela outra igreja, que lá a gente ia se contaminar com demônios. Aí eu fui na onda, que você fica assim, ó, limitado por aquele ensino. Agora a mãe foi ou não foi? Foi? Todo mundo acha que ela foi? A senhora foi? Ela foi porque é mãe, né? E se ela foi, ela enfrentou quem? A ordem do pastor da igreja. Você acha que foi fácil depois frequentar os cultos e aquele pastor olhando para ela? Aí cada coisa ruim que acontecesse com ela, o que ele ia falar? Também você pegou de lá, você foi lá, entendeu? Quando você entende do jeito que eu te expliquei hoje, essas coisas todas, aí a gente olha para trás e vai falar assim, poxa, eu não fui no casamento do meu irmão, não fui no casamento da minha irmã e não fui no casamento de uma outra irmã que foi fora do casamento. E podia ter ido. Então a gente maltrata os nossos familiares por assuntos religiosos, que tais assuntos, na verdade, não existem para Deus. Então a gente cria dor no coração do outro em nome da fidelidade a Deus, sendo que Deus não cobrou nada disso da gente. Tá? Agora eu parei de verdade.